Apocalipse, capítulo 16, versículos 15 e 16. Estamos todos? Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus, vamos nos aquietar. Hoje é um dia de festa, um dia atípico, mas nós precisamos de ouvir Deus falar à igreja, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, a alegria do nosso coração é a alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. E neste momento, Pai, nos aquietamos diante da Tua presença, porque queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o Espírito falar à igreja. Depois queremos ver o grande espetáculo da cantata. Por isso, Senhor, abrimos o coração e de forma sensível receberemos a palavra com alegria, em nome de Jesus, e a praticaremos, porque o nome do Senhor só é exaltado quando se vive, ouve e pratica a palavra. Em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo amado. Meus amados irmãos, família bendita, povo eleito, povo escolhido, selo do meu apostolado, aqueles que são cartas escritas pelo Deus vivente, aqueles que foram gerados pelo altar da igreja, meus filhinhos em Cristo Jesus. Hoje, o mundo inteiro está celebrando ainda o dia da ressurreição, o dia da Páscoa. Nós entendemos, à luz da palavra do Senhor, que nosso Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz porque precisava de um cordeiro perfeito, sem manchas, oferecesse a sua vida, derramasse o seu sangue para nos redimir, para nos salvar dos pecados, da morte e do inferno. Para isto Jesus foi humilhado, foi torturado, foi pregado numa cruz. Antes ele carregou a cruz pela via dolorosa em Jerusalém, até aquele monte, Gólgota, o monte do Calvário. Foi pregado na cruz entre dois criminosos. Sofreu a morte maldita da cruz. Era uma sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão. Paixão, crucificação e morte. Jesus foi levado ao túmulo, mas num domingo como este, o dia do Senhor, ele ressuscitou. E ele ressuscitou porque ele é o único que venceu a morte. Buda não venceu a morte, Maomé não venceu a morte, nenhum Shirvá desta terra venceu a morte, só Jesus Cristo. Então, amados, na cruz do Calvário, no topo da cruz do Calvário, foi colocada uma inscrição, INRI. INRI quer dizer Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. A palavra latina, Jesus Nazarenus Rex Iadoreum. Jesus, o Rei dos Judeus, Jesus de Nazaré. Este Jesus, que nós cremos nesse ministério, que nós acreditamos, é o que ressuscitou dentre os mortos, é aquele que tem o controle sobre tudo, sobre os tempos e até os tempos do fim. Ele é o confortador, ele é o ajudador, ele é o paracleto,
Ele é o nosso conselheiro. E a Bíblia diz que Ele voltará. Ele voltará. Todo que nele crê não perecerá, não morrerá, mas terá a vida eterna. Portanto, Ele voltará. É exatamente o tema do nosso estudo do livro do Apocalipse, que é a segunda vinda. O tema central do livro do Apocalipse é a segunda vinda de Jesus. Então este livro das revelações nos fala de Jesus e da sua volta. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz: revelação de Jesus, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de um anjo, notificou ao seu servo João. Então, meus amados, olha o que diz Apocalipse 16, 15. Vamos voltar lá. Ele diz: eis que venho como ladrão. Eis que venho. Ou seja, o livro do Apocalipse mostra que algo em caráter iminente vai acontecer. A volta de Jesus. Eis que venho. Então, esta noite, a igreja de Jesus tem que pensar definitivamente que nós, evangélicos cristãos, somos o único povo que crê que Jesus vai voltar. E para tal, a igreja deve ser fiel, a igreja deve ser constante, a igreja deve ser vigilante. E ele disse: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Esta palavra bem-aventurado vem do original grego makarios. Makarioi ou makarios. Makarioi significa bendito, ditoso, feliz, alegre. Então, bem-aventurado, vamos voltar ao versículo, bem-aventurado aquele que vigia. Então, a palavra do Senhor está nos recomendando esta noite que feliz é a pessoa ditosa, alegre e bendita que vigia. Ouça, meu amado, nós vivemos numa sociedade extremamente confusa. Vivemos com gritos de vozes espirituais por todos os cantos do Brasil e do mundo. Nós não podemos nos desviar da verdade. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos nos deixar contaminar pelo pecado. Por isso ele disse: aquele que vigia. Nossa igreja é vigilante. O apóstolo da igreja é vigilante. Nós temos um ministério de oração vigilante. Nós temos um ministério de intercessão vigilante. Nós estamos atentos. E ele disse: bem-aventurado, Makarioi, feliz é aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu. O que o Senhor quer dizer à sua igreja? Guardar vestes. Você sabe que quando nós chegamos à obra de Deus, a Bíblia diz que nós chegamos como escarlate, como carmesim. Tínhamos uma cor do mundo, mas que pelo sangue de Jesus nós nos tornamos alvos como a lã e como a neve. E que as nossas vestiduras se tornaram vestiduras brancas. Ou seja, quando Deus olha a sua igreja, Ele não vê uma igreja com defeitos, com pecado. Ele vê uma igreja sem mancha, sem rugas, uma igreja sem defeitos. Esta é a igreja que tem vestiduras brancas. Então ele diz: para não andar nu. O que quer dizer esta palavra, para não andar nu? Você sabe que nudez na Bíblia Sagrada é sinal de pecado, é sinal de injustiça, é sinal de não ter uma vida espiritual ativa, é sinal de mornidão espiritual, vida morna, é sinal de vida desamparada. Então o Senhor disse: se você vigiar, você vai guardar as suas vestes, você vai guardar o seu testemunho, você não vai andar nu, ou seja, você não será uma pessoa sem valor espiritual. Você sabe que esta nudez
foi identificada pela primeira vez no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 7 diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas. Essa nudez significa o quê? Pecado. O reconhecimento do pecado. Adão e Eva não tinham noção do pecado. Eram puros. Mas por causa da tentação e por causa do pecado, ele diz que se abriram os olhos e eles perceberam que estavam nus, eles reconheceram a sua vida espiritual de pecado, de injustiça, a sua mornidão, a sua incapacitação espiritual por causa do pecado. Então, nudez é a vida de alguém que não tem roupagens de Deus na sua vida. Deus colocou em cada um de nós roupagens novas. Temos uma nova pele espiritual, temos uma nova vestidura. A Bíblia diz que nós estamos ataviados de branco. É assim que Deus vê a sua igreja. E ele disse, para que não se veja a vergonha. Vamos voltar lá, por favor. Bispo, no livro de Apocalipse, capítulo 16. Disse que vigia, guarda as suas vestes, não anda nu, para que não se veja a sua vergonha. O que é esta vergonha no livro do Apocalipse? É a rebeldia contra Deus. É a vida perversa que o ser humano vive. E o ser humano tem que saber que Jesus vai voltar. E ele vai voltar, deixando agora a referência do versículo 16, porque haverá um momento histórico na vida da humanidade que se chamará Armagedon. Vamos lá no versículo 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. E quem é que se vai juntar lá? Todos os ataviados de branco, todos os que vigiam, todos os que não andam nus, todos os que tiveram um novo nascimento. E haverá uma batalha final. Então, meu amado, Armagedon significa que Jesus Cristo tem uma eminente volta. Haverá um sinal quando o mundo inteiro das trevas se levantará contra o povo de Deus, contra a igreja de Jesus, e nessa batalha final nós vamos vencer e venceremos sempre, por causa do sangue, porque nós temos vestiduras brancas, porque não temos vida em pecado, porque não temos nudez, fomos ataviados com roupagens de Deus. Quando o Senhor olha para nós, o Senhor diz: este é meu filho, esta é minha filha. Não há nada que o marque mais, não há mácula, nem do passado, nem do presente, nem do futuro. Em Cristo Jesus nós estamos perfeitos. Então, nós cremos na segunda vinda de Jesus. Diga, eu creio, apóstolo. Você sabe, existe um grito no mundo espiritual que diz assim: o rei está voltando. É o grito da igreja de Jesus. Nós cremos na volta de Jesus. A igreja tem que ter algum preparo especial? Não, a igreja já está preparada. A igreja não tem mais nudez. A igreja tem agora vestiduras brancas. Foi lavada no sangue do Cordeiro. Então nós já estamos preparados. Se Jesus demorar 1 ano, nós vamos aguardar 365 dias. Se Jesus vier daqui a 1 mês, nós temos 30 dias, estamos prontos. Se Jesus vier esta semana que vem, nós temos 7 dias para glorificar o seu nome. Mas se Jesus viesse agora, esta igreja iria viver a eternidade, porque esta igreja tem roupagens brancas, esta igreja não tem nudez, esta igreja não tem vergonha. Então o grito é: o rei está voltando. Grande parte das religiões do mundo estão dizendo: alguém virá, não sabem quem.
Os hindus creem que existem 10 reencarnações e eles dizem, falta uma e alguém virá. Os budistas estão dizendo, nós vamos ver Buda de novo. Os xiitas dizem que antes do fim do mundo alguém virá. Então nós, como cristãos evangélicos, temos a resposta. O livro do Apocalipse diz que ele virá como ladrão, ou seja, é inesperado. Então, se ele voltará, e nós cremos nesta verdade, nós acreditamos, amado, nós acreditamos que estamos vivendo os últimos tempos. É impossível a humanidade continuar vivendo como está, sem que um sinal dos céus aconteça na terra. Então, quem estará voltando? Jesus Cristo. Eu digo a você hindu, a você muçulmano, a você católico, a você budista, quem vai voltar é Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia diz que tocará a 7ª trombeta e diz que de repente nas nuvens ele aparecerá em glória e levará a sua igreja para a eternidade. Esta é a razão da nossa esperança, porque ele ressuscitou, nós viveremos eternamente. Pastor, mas de onde vêm essas ideias? Onde vêm essas ideias que as religiões têm de que alguém vai voltar? De onde procede isso? Qual é o sinal de que realmente Jesus vai voltar? Vamos ver isto em Mateus 24, 3 e 14. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos e em particular lhe pediram, diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Qual é o sinal? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Qual é o sinal? É que o evangelho tem que ser pregado a todas as nações. O mundo tem 7 bilhões e meio de habitantes. Apenas 2 bilhões e meio conhecem Jesus, entre igreja evangélica, igreja católica e as confissões cristãs. Mas existem 5 bilhões de pessoas que não têm esperança de nada, não podem crer no amanhã. E o que está acontecendo que é realmente o sinal definitivamente que Jesus vai voltar? Diz o versículo de número 4, e ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane. Então o sinal de que Jesus está para voltar chama-se o engano, a mentira, o falso profeta, a mensagem mercantilista, o comércio com o povo de Deus. Então, meu amado, nós estamos vivendo como nos dias de Noé. Dias de imoralidade, dias de iniquidade, dias em que o conhecimento aumentou, mas também o sofrimento do ser humano aumentou. Isto é sinal de que Jesus está voltando. Que ninguém te engana, amado. Não há tempo para aceitarmos engano na nossa vida. Nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Somos livres para a glória do Senhor. Então cremos que Ele está voltando. Cremos na justiça de Deus. Cremos que o fim está se aproximando. E é nossa responsabilidade nesta igreja pregar o evangelho do reino. A palavra não está algemada. Com o poder do Espírito Santo, através da rádio, da televisão, do satélite, das antenas, da literatura, do evangelismo, nós vamos contribuir para a volta de Jesus. Estamos vivendo os últimos tempos. Virá o fim. Há sofrimento no mundo inteiro. Os 4 cavaleiros do Apocalipse estão a caminho. O Rei de Reis, o Senhor dos Senhores voltará. O mundo geme por libertação. O mundo chora por infelicidade. Mas Deus nos deu uma grande comissão a esta igreja. A seara é grande, os obreiros são poucos. Nós neste ministério não negligenciamos a vida espiritual. Não aceitamos vida morna,
a mornidão espiritual, nós entregamos nossa vida a Jesus, nós temos uma fé viva e poderosa, e nós queremos que o mundo saiba que o único e verdadeiro Deus voltará, que Ele é o Senhor da igreja e que a igreja reinará eternamente. Não saia daqui esta noite sem você se render a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus, confesse-o como Senhor e Salvador. Você não pode ser estatística de perdição. Você está aqui porque você é da salvação. Graças a Deus pela obra eterna de Jesus na sua vida. Você tem vestes brancas, você é um homem e uma mulher que vigiam, não há mais nudez, não há mais vergonha. Agora é Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança da glória. Pai amado, eu entreguei o recado. No meio deste mundo de tensões, de lutas, de crises, eu sei que há alguém entre nós cujo interior está em chamas. Eu sei que há alguém me ouvindo que está desviado da fé, que o diabo tem pisado e humilhado. E a minha palavra final é esta: volta para Jesus. Volta para Jesus. Vista-se de vestes brancas. Acabe com a sua nudez. Não seja mais vergonha. Porque no lugar da vergonha, Deus te dá dupla honra. Volta para Ele. Ele tem te esperado. Ele tem um tempo e um modo de agir. E o tempo é o dia de hoje. Volta para Jesus. Volte logo para Jesus. Rápido. Não há tempo a perder. O inimigo não terá mais poder sobre a tua vida. Rompeu-se o cordão umbilical entre você e o mundo. Você nasceu para vencer. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Ele voltará. Vamos dar um aplauso. Glória a Deus. Agora vamos celebrar a ceia do Senhor. De vez em quando você está vendo alguém correndo aí. São anjos que têm corpo. Hoje é um dia especial da igreja, não é? Anjos com corpo. Temos alguém para ajudar a distribuir a ceia do Senhor? Senão o apóstolo fará com muito gosto. Mais que a neve, vou mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Dizer todos com fé: vou mais que a neve, sim, vou mais que a neve, sim, neste sangue lavado. Chegamos a um momento de uma experiência real com Deus. Você sabe que o novo pacto é para ser vivido por fé.
E o único sinal visível, mais um anjo, é a ceia do Senhor. A ceia é comunitária, é celebrada em comunhão, todos juntos, o corpo de Cristo reunido. E a ceia é um sinal visível da presença de Deus na sua igreja. Quando você comer o pão, você estará comendo um milagre para a sua vida física. Porque a Bíblia diz que pelas chagas de Cristo já fomos sarados. Haverá cura esta noite. Haverá milagres esta noite. E quando você beber do cálice, você se lembrará, porque Jesus disse: em memória de mim, que este sangue fez por tua vida, purificando, lavando as vestiduras, acabando com a vergonha, com a nudez e criando uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos celebrar a ceia do Senhor. É hora da presença real de Jesus Cristo com a nossa fé. Tenha fé. Este é o momento de fé. A presença real do Senhor neste lugar. Aleluia. Aquela noite em que o Senhor foi castigado, moído, sofreu. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A maldição que era parte da nossa vida, a maldição significa distância de Deus, pobreza e doença, estavam terminando. E naquela última ceia, ele tomou o pão, tal qual eu faço agora, o abençoou, partiu, deu aos seus discípulos e disse: este é o meu corpo. Mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, eu sou. O Senhor vai agora operar um grande milagre. Do alto da cabeça, a planta dos pés. Você que entrou aqui, quem sabe alguém entrou aqui esta noite, perguntando: qual é a igreja? Qual é o pastor? Qual é a doutrina que tu tens para a minha vida? Alguém que Deus trouxe aqui esta noite, que tem andado seca e meca, de um lado para o outro, em busca da verdade, em busca de um pastor, em busca de uma doutrina para a sua vida. Ouça, você está no lugar certo. Foi o Senhor que te trouxe a este lugar para te dizer: esta é a tua igreja. Não peregrines mais, esta é a tua igreja. Você que entrou aqui doente, aflito, quem sabe com o coração em chamas de tanto sofrimento, medo da morte, ouça, quando você comer deste pão,
sua vida será transformada. Você tem fé para isto? Então eu abençoo o pão que temos em mãos. E eu digo, comamos todos. Este é o corpo de Cristo. Por suas chagas já fomos sarados. Comamos todos. Abençoo o cálice. E eu digo, este é o cálice da nova aliança. Este é o cálice do sangue de Jesus, que nos purificou do pecado e da injustiça, nos livrou da morte e do inferno e nos deu a eternidade. Até que Ele volte, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo o cálice em memória do Senhor e digo, bebamos todos até que Ele volte. Este é o sangue da nova aliança. Não tem parte com Moisés, só Jesus Cristo. E a igreja diga, amém, amém e amém. Bebamos todos. Vamos dizer uma vez mais, porque este corinho é tão lindo. Vou mais. Ele vai voltar. Ele te encontra de roupas brancas, sem nudez, sem vergonha. Ele virá. Sim, neste sangue lavados para sempre, lavados para sempre, mais alvo que a neve eu sou. Por favor, vamos recolher os cálices. Deixe apenas lembrar a você que entrou aqui pela primeira vez dizendo, qual é a minha igreja? Talvez você tenha lutado tanto contra Deus e finalmente o Senhor prevaleceu, Ele te trouxe a este lugar. Esta é a resposta à tua oração. E a minha última palavra é que eu creio que Deus operou um milagre na vida física de muitas pessoas esta noite. Receba, eu libero desse altar um milagre para a tua vida. Um novo coração, cicatrização, mudança cerebral, sangue perfeito, ossos rígidos e fortes. O fim da glicose alta dos diabetes, o fim do glaucoma, o fim da depressão, o fim do querer desistir da vida. Deus tem um bom futuro para você. Receba essa palavra em nome de Jesus, amém? Olhe o irmão do lado, aperte a mão do irmão, diz, você nasceu para vencer.